Olá, pessoal. Então vamos continuar as nossas aulas sobre composição de movimento, né? Na verdade, vamos continuar resolvendo questões sobre composição de movimentos, tá? Então vamos falar sobre isso. Vejamos aqui essa situação. Eu quero que um barco atravesse o rio com o seu eixo sempre perpendicular à correnteza. Então, eu quero que o barco ele vá de uma margem para outra margem, tá? Mas eu quero que o eixo do barco, ó, ele seja sempre perpendicular à correnteza. Então, o eixo do barco tem que ficar assim, né? Orientado da margem 1 para a margem 2, tá? Mas devido, ó, à correnteza, né? Eu tenho aqui, a correnteza tem velocidade v', velocidade das águas em relação à terra. Isso é o sentido do movimento do barco. Então, está aqui a velocidade do barco em relação às águas. Como esses dois vetores têm a mesma origem, para eu encontrar o vetor resultante, que é a velocidade resultante, né? Que é a velocidade do barco em relação à terra, em relação às margens, então eu traço retas paralelas, né? A esses vetores, de tal maneira que essa velocidade tem a direção da diagonal. Então, o barco, ele se movimenta aqui no sentido da velocidade resultante. Então, a velocidade do barco em relação a um observador fixo na Terra, né, esse observador vai enxergar esse barco se movimentando nessa direção, né? Isso é a direção e o sentido do movimento do barco em relação a qualquer observador fixo na Terra. Bem, como esses dois vetores eles são perpendiculares, né? Então a gente já sabe que VR é igual a V mais V', né? Essa é a velocidade resultante, é a soma dessas duas velocidades, é uma soma vetorial. Agora, o módulo vai ser dado, como a gente já sabe, né? Lembrando as nossas aulas sobre vetores, que o módulo da velocidade resultante ao quadrado vai ser o módulo de V ao quadrado mais o módulo de V' ao quadrado, tá? Um detalhe importante é o seguinte, ó, é que o tempo que esse barco levaria para ir de A até B com a velocidade V, tá? Seria o mesmo tempo que ele levaria para ir de B até C com a velocidade V'. Seria o mesmo tempo que ele iria de B até C à deriva, né? Com a velocidade da correnteza, tá? Que é o mesmo tempo que ele gastaria para ir de A até C com a velocidade VR. O tempo é o mesmo. Mas tempo, como é que a gente calcula? Distância sobre velocidade. Então, esse tempo para ir de A até B, com a velocidade V, será a distância entre A e B sobre a velocidade V. O tempo para ir de B até C, com a velocidade V', é a distância entre B e C sobre a velocidade V'. E o tempo para ir de A até C, né, com a velocidade VR, é a distância entre A e C sobre a velocidade VR, tá? Então, um detalhe importante aqui é que quando o barco ele atravessa a margem, atravessa o rio com o seu eixo perpendicular à correnteza, ele sempre gasta o menor tempo possível, tá? Para aquela velocidade, para essa velocidade V, ele vai gastar, e para essa velocidade V', né? Ele vai gastar o menor tempo possível. Então, quando o problema pedir, né, o tempo mínimo para o barco ir de uma margem para outra, a gente já sabe, né? O eixo do barco tem que ser perpendicular à correnteza, tá? Uma pessoa deseja atravessar um rio de margens paralelas com correnteza de 10 metros por segundo. Para tanto, usa um barco provido de motor de polpa capaz de impulsionar a embarcação com uma velocidade constante. Determine
a velocidade do barco em relação às águas e a distância que ele percorre em relação à terra, sabendo que o eixo do barco sempre se mantém perpendicular à correnteza. São dados a largura do rio, 4.000, e o tempo de travessia, que é de 6 minutos e 40 segundos. Então, isso aqui é um problema que envolve a situação que a gente acabou de discutir, não é? O barco vai atravessar o rio com o seu eixo sempre perpendicular à correnteza, tá? Então, isso aqui é a velocidade da correnteza, a velocidade do barco em relação às águas, a velocidade resultante do barco, tá? E o barco ele se movimenta no sentido em relação à terra, né? No sentido da sua velocidade resultante, tá? Sabemos também que o tempo que o barco levaria para ir de A até B, se não existisse correnteza, ou seja, com a velocidade V, é o mesmo tempo que ele leva para ir de A até C com a velocidade VR, tá? Esse tempo, a gente sabe, é 6 minutos e 40 segundos, tá? Ou seja, 6 minutos mais 40 segundos. 6 minutos corresponde a 6 vezes 60 segundos, 360 segundos. Então, 360 segundos mais 40 segundos é igual a 400 segundos. Então, isso é o tempo de travessia. Então, como é que eu faço para determinar a velocidade do barco? Ora, basta eu pegar a distância que ele percorreria se não tivesse correnteza, a distância de A até B, e dividir pelo tempo, né? Que ele levaria, que ele gastaria para ir de A até B se não houvesse correnteza, que é o mesmo tempo de travessia do barco. Então, a distância entre A e B é a própria largura do rio, que é 4.000, o tempo é 400, então essa velocidade é de 10 metros por segundo. Isso é a velocidade do barco em relação às águas. Agora, qual é a distância que o barco percorre em relação à terra? Ora, a distância que o barco percorre em relação à terra é a distância entre A e C, né? Que vai ser a velocidade resultante vezes o tempo que ele gasta para ir de A até C. Eu não conheço a velocidade resultante, né? Eu conheço V, acabei de calcular o valor de V, e conheço V', que foi dado pelo problema, velocidade da correnteza, que é de 10 metros por segundo, né? Também. Então, para encontrar essa velocidade, eu vou usar o teorema de Pitágoras, né? Velocidade resultante ao quadrado é 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Isso me dá 2 vezes 10 ao quadrado, né? Então, como VR está ao quadrado, é raiz quadrada disso aqui. Bem, como é que eu extraio a raiz quadrada disso aqui? Aí eu faço raiz quadrada de 2, que é aproximadamente 1,4, vezes a raiz quadrada de 10 ao quadrado, de 100, né? Que é 10. 1,4 vezes 10 dá 14. Então, isso é um valor aproximado, né? Porque a raiz quadrada de 2 não é exatamente 1,4, a gente sabe disso, tá? Então, a distância entre A e C, a distância que o barco percorre em relação à Terra, vai ser a velocidade resultante, que é 14, vezes o tempo de travessia, vezes o tempo que o barco leva para ir, né, de A até C, que é 400 segundos, tá? Então, isso me dá aproximadamente 5.600 metros, tá? Então, é importante lembrar disso, né? Que o tempo é o mesmo, o tempo que o barco levaria para ir de A até B sem correnteza e, portanto, com a velocidade V, é o mesmo tempo que ele leva para ir de A até C com a velocidade VR, né? Que é o mesmo tempo, né, que esse barco levaria para ir de B até C à deriva, né?
ou seja, com a velocidade da correnteza, tá bom? Agora nós queremos que o barco atravesse o rio perpendicularmente à correnteza, tá? Eu quero que a direção do movimento do barco seja perpendicular à correnteza. Ou seja, eu quero que o barco, ó, ele se movimente de A para B, nessa direção, né? Ou seja, eu quero que o barco ele vá de uma margem a outra, fazendo o menor percurso possível, né? Então, se eu dispor o barco assim, ó, o eixo do barco nessa direção, a gente já sabe. Essa seria, esse seria a direção do movimento do barco, né? Então, para o barco ir de A até B, eu tenho que fazer com que o eixo do barco ele forme um certo ângulo θ com essa direção do movimento do barco, né? Então, aqui no caso, eu teria a velocidade da correnteza, aqui eu tenho a velocidade do barco em relação às águas, tá? E aqui, para encontrar a velocidade resultante, eu traço paralelas aos vetores V e V', né? A velocidade resultante tem a direção da diagonal, como a gente já sabe no nosso estudo sobre vetores, né? Então, um referencial aqui, um observador aqui na Terra, ele enxergaria o barco se movimentando nessa direção de A que passa por A e B, né? Enxergaria o barco indo de A para B, tá? Então, eu vou pegar esses vetores, vou trazer ele para aqui. Eu posso deslocar esse vetor para cá, tá? A vantagem, né, é que eu formo um triângulo retângulo. E num triângulo retângulo, ó, esse ângulo é θ, né? Num triângulo retângulo eu posso usar o teorema de Pitágoras, né? Quem seria aqui o teorema? Utilizando o teorema de Pitágoras, a hipotenusa é V, a velocidade resultante e a velocidade velinha são os catetos. Você perceba que nessa situação, a velocidade resultante ela é menor do que a velocidade do barco em relação às águas. A velocidade resultante é um cateto, né? É a medida de um cateto. E a velocidade do barco em relação às águas é a hipotenusa, né? É a medida da hipotenusa. Então, nessa situação, a velocidade resultante é menor do que a velocidade do barco, tá? Então, utilizando aqui o teorema de Pitágoras, né? Quadrado da hipotenusa, quadrado de V, é igual ao quadrado de VR mais o quadrado de V'. É o quadrado do módulo, né, pessoal? Não é isso? Tira a setinha de cima, tá? E eu posso utilizar aqui, se eu quiser determinar esse ângulo, né? Porque às vezes o problema pede isso. O ângulo, né? Entre o eixo do barco e a direção do movimento. Então eu posso utilizar, por exemplo, a tangente de θ, né? Que vai ser o cateto oposto a θ, V', sobre o cateto oposto, né? É o cateto oposto, V' sobre o cateto adjacente, VR, tá? Ó, essa questão, ela envolve o mesmo raciocínio da questão que acabamos de resolver. A questão, ela diz, a cidade de Belo Horizonte localiza-se a 300 quilômetros ao norte da cidade de Volta Redonda, tá? Então, colocando aqui os pontos cardeais, né? Eu tenho aqui a cidade de Volta Redonda e a cidade de BH, ela se encontra ao norte, a 300 quilômetros ao norte da cidade de Volta Redonda, tá? Se um avião sai desta cidade rumo a BH, num dia de vento soprando na direção leste-oeste, tá? Num sentido, ó, de oeste para leste, né? Tá aqui, ó. E com velocidade de 60 quilômetros por hora. Isso é a velocidade do vento, né? A velocidade do ar em relação à Terra, tá? Nós sabemos que se o piloto
colocar o avião aqui, ó, o eixo do avião, tá? Na direção que liga essas duas cidades, por conta do vento, a gente sabe que ele não vai chegar em BH, né? Então, o problema é, em que direção o piloto deve aproar o eixo longitudinal do seu avião para manter o rumo sul-norte e completar seu percurso em meia hora. Considere que o voo ocorre com velocidade constante e utilize a tabela apresentada a seguir. Então, para ele sair de Volta Redonda, né, e ir para BH, a direção do eixo longitudinal do avião tem que formar um certo ângulo com a direção, né, que liga essas duas cidades. Então, é esse ângulo que eu quero determinar, tá? Então, observa, o movimento do avião em relação à Terra, ele é composto pelo movimento do avião em relação ao ar, com o movimento do ar em relação à Terra. Ou seja, o movimento do avião em relação à Terra é uma composição, né, desses dois movimentos. É um movimento resultante entre esses dois movimentos. Então, a velocidade do avião em relação à Terra é a velocidade do avião em relação ao ar mais a velocidade do ar em relação à Terra, tá? Isso é uma soma vetorial, né? Aqui eu tenho a velocidade do avião em relação ao ar. Pessoal, isso aqui é a velocidade própria do avião. É a velocidade registrada pelo velocímetro, né, desse avião, tá? A velocidade que ele tem em relação ao ar. Aqui eu tenho a velocidade da correnteza, tá? Quero dizer, a velocidade do vento, né? Velocidade do ar em relação à Terra, que é de 60 km por hora, tá? Bem, e aqui eu tenho a velocidade resultante, né? Tá? A direção do movimento se dá nessa direção, na direção de VR. O avião ele vai de Volta Redonda a BH nessa direção, né? Então, como é que eu posso calcular essa velocidade resultante, né? Ora, basta pegar a distância entre Volta Redonda e BH e dividir pelo tempo, né, que o avião gasta para ir de Volta Redonda a BH. Então, eu pego essa distância e divido pelo tempo. A distância eu sei quanto é, 300 quilômetros, e o enunciado diz que o avião leva meia hora, 0,5 hora, para ir de uma cidade a outra. 300 sobre 0,5 dá 600. Então, a velocidade resultante do avião é de 600 km por hora, tá? Eu tenho V' e tenho VR. Como é que eu posso determinar esse ângulo? Olha, eu posso trazer V' para cá e formar esse triângulozinho retângulo aqui, né? Então, nesse triângulo, eu tenho um cateto oposto a θ, que é V', e tenho um cateto adjacente, que é VR. Então, para determinar esse ângulo, eu vou usar a tangente do ângulo. Então, a tangente é o cateto oposto, que é V', sobre o cateto adjacente a θ, que é VR. Então, isso vai me dar V' 60 sobre VR, que é 600, isso me dá 0,1. Então, esse ângulo é um ângulo em que a tangente dele é igual a 0,1. E aí a gente não tem a obrigação de saber esse ângulo. É por isso que o problema forneceu uma tabela, né? Tá? Então, perceba, ó, a tangente é 0,1, a tangente de θ, então θ deve ser 5,7 graus, ok? De dentro de um automóvel, em movimento retilíneo uniforme, numa estrada horizontal, um estudante olha pela janela lateral e observa a chuva caindo, fazendo um ângulo θ com a direção vertical, com seno de θ igual a 0,8
e cosseno de θ é igual a 0,6. Então, a estudante que se encontra dentro do automóvel, quando ela olha pela janela, ela vê a chuva caindo em relação a ela nessa direção. Essa direção ela forma com a direção vertical um certo ângulo θ, tá? Cujo seno desse ângulo é 0,8 e o cosseno é 0,6. Para uma pessoa parada na estrada, para uma pessoa fixa na estrada, a chuva cai verticalmente, com velocidade constante de módulo v. Então, v é a velocidade da chuva em relação a essa pessoa. E como essa pessoa está fixa na Terra, é a velocidade da chuva em relação à Terra. Se o velocímetro do automóvel marca 80 km por hora, pode-se concluir que o valor de V é igual a... Então, eu quero saber o valor de V, e eu sei que o velocímetro desse automóvel, ele registra a velocidade desse automóvel em relação à Terra, né? Então, isso aqui, vamos chamar a velocidade do automóvel em relação à Terra, e, consequentemente, da estudante, né? Em relação à Terra de Velhinha. Tá? Então, essa é a velocidade de Velhinha, ela tem um modo de 80 km por hora. Se eu tomar o automóvel como referencial, ou tomar a estudante como referencial, então eu já sei, eu paro o automóvel, né? Tá? Então é como se o automóvel estivesse parado e a pessoa se aproximasse dela com uma velocidade de mesmo valor, de mesmo módulo, mas com sentido contrário. É por isso que eu vou chamar essa velocidade de menos velhinha, tá? Bem, para encontrar essa velocidade, a velocidade resultante entre essas duas velocidades, como é que eu faço? Olha, para encontrar o vetor resultante entre dois vetores, ou eu coincido a origem de um com a extremidade do outro, ou eu coincido a origem com a origem. É isso que eu vou fazer. Ó. Quando eu coincido a origem com a origem, eu estou utilizando a regra do paralelogramo, né? Então, o vetor resultante entre esses dois vetores tem essa direção e esse sentido, como a gente já sabe. Esse vetor resultante, ele está representando a velocidade resultante. Essa velocidade resultante é a velocidade da chuva em relação à estudante. Eu sei que esse ângulo aqui, o ângulo entre essa velocidade resultante, né, e a vertical é θ. Então, como eu tenho aqui o seno de θ e o cosseno de θ, o que é que eu devo utilizar para encontrar o valor de V? Né? Ora, perceba que eu não conheço a hipotenusa, porque se eu pegar um desses dois triângulos, a hipotenusa é VR, né? Como eu não conheço hipotenusa, eu não posso usar nem seno nem cosseno, porque o seno e o cosseno é a relação entre um cateto e a hipotenusa. Né? O que é que eu conheço aqui? Eu conheço o cateto adjacente a θ e conheço o cateto oposto. Então, eu conheço o cateto oposto, que é velhinha, e quero determinar o cateto adjacente, na verdade. Então, eu vou usar a tangente, né? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, velhinha sobre V. Mas o problema não deu a tangente, mas não tem problema, porque tangente é seno sobre cosseno. Então, a tangente de θ é o seno sobre o cosseno, 0,8 sobre 0,6. Né? Então, simplificando aqui, ó, 0,8 sobre 0,6, né, é 8 sobre 6. Simplificando por 2, dá 4 sobre 3. Multiplicando aqui os meios pelos extremos, eu vou ter 3V' é igual a 4V, né? Então, 4V, V' é 80, V eu quero determinar. Então, quando eu multiplico, eu vou ter 4V é igual a 3 vezes 80, 240. Então, V, consequentemente, é 60 km por hora. V
é a velocidade da chuva em relação à Terra. Caso eu quisesse determinar a velocidade da chuva em relação ao estudante, a velocidade resultante, então eu poderia agora determinar pelo teorema de Pitágoras, né? Ou, como eu conheço aqui V e V', né? Então eu posso usar seno ou cosseno, já que eu quero determinar a hipotenusa VR, né? VR é a hipotenusa desse triângulo, tá? Então é isso que o problema pediu, a velocidade da chuva em relação à Terra, em relação a esse observador, tá? Perceba que a estudante, ó, enxerga a chuva se movimentar nessa direção por conta do seu movimento em relação à Terra, né? Por conta do movimento entre ela e a Terra, entre o automóvel e a Terra, ok?